Olá, você que nos assiste, TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET Rio. Transmitimos também online, tvcomunitaria.rio. O nosso núcleo hoje tem o prazer, tem também, por que não dizer, o privilégio de termos conosco um tio e, consequentemente, o seu sobrinho aqui, para falar de uma personalidade, de um herói nacional, dentre tantos que a gente teve, né? Já a história do Brasil é recheada, na verdade, de heroísmos e alguns verdadeiros mártires que nunca desistiram, né? De acreditar em lutar, em perseguir ideais. Então, eu tenho aqui ao meu lado esquerdo, o meu querido Mará, e o seu sobrinho, Vladimir. Nós vamos falar, vocês estão vendo aqui esse cartaz, que o nosso querido Max Figueiredo está aí nos dando um close, de Calado. Quem foi Calado? Então vamos falar um pouco da história real, porque aquela que não é contada, ou pelo menos que ganha grande divulgação. A vida desse herói e de outros mais, como o próprio pai dele, né, de gerações. Então vamos falar de 3 gerações. A geração do nosso, do pai do Jaime Calado, né, que era Clementino, e do Jaime Calado, que morreu assassinado, era um líder, um dirigente também comunista. Lembrando que todos os apóstolos, isso também ninguém fala, né, Mará? Todos os apóstolos eram comunistas, eles tinham voto de pobreza e tudo era comum entre eles. Daí é que nasce essa palavra comunista, que eles hoje tanto aterrorizam a população, jogando aí no inconsciente, que isso daí é o lado que a gente tem que tomar cuidado. Então, Mará, seja bem-vindo às câmeras da nossa TV comunitária. Seja bem-vindo aqui, nosso querido a casa é sua, Vladimir. E começar por você. Você era, então, filho do nosso querido Vladimir Calado. Perdão. Então, você mesmo apresenta. Olha, é porque é muito Calado e muita gente, né? Eu sou o Mará e filho do Jaime Calado, que foi assassinado, citado aí pelo Soriano. Agora, eu sou um filho que meu pai, na verdade, foi virtual em função da minha idade quando ele foi assassinado. A minha mãe passou toda a cultura, a história dele, porque eu tinha 5 anos. E me lembro pouquíssimo das coisas que aconteceram. Mas me lembro profundamente, que é uma coisa que me deixa assim emocionado sempre, quando o jipe chegou do jornal para avisar que ele tinha sido assassinado. Nós morávamos num lugar que era muito aberto, e o jipe distante chamou a minha irmã, que é mais velha, Nadédia, e contou muita coisa, para dizer que o papai tinha sido assassinado lá no Teatro José de Alencar, em função de um comício que ele tinha programado para impedir a fala do Plínio Salgado, que era exatamente uma figura que estava andando pelo Brasil, pendendo da ideia do integralismo, que é nada mais, nada menos que a cópia, ou coisa parecida, do fascismo da Itália, principalmente da Itália, que ele tinha passado por lá e aprendido coisas de aula, que ele era um professor, ele era uma pessoa culta também. Só que o fascista em si, ele trabalha usando as massas, tem até um livro sobre isso, Psicologia de Massa do Fascismo, que fala muito como eles abordam essa massa. E ele fazia isso, ele também tinha massa, mas era uma massa de manobra, onde ele vendia a ideia, como Hitler vendeu na Itália e Mussolini vendeu Hitler vendeu na Alemanha e Mussolini na Itália. Ele fazia a mesma coisa no Brasil, ele veio para isso. Como hoje o Olavo Carvalho faz e traduz todo o Plínio Salgado, com toda respeito e abertura aqui, para o senhor Bolsonaro, que é o presidente do país. Ele é o guru do clã Bolsonaro. Então, quer dizer, o Olavo Carvalho, o Plínio Salgado da época era esse Olavo de Carvalho que hoje nós temos aí. Hoje a trilogia era Deus, Pátria sempre, e família. A família está sempre na frente disso aí,
porque o povo brasileiro, talvez por ser religioso, ele tem essa dificuldade em desrespeitar determinados mitos que foram criados. E Deus foi criado de uma tal maneira por essa parte reacionária, fascista, no Brasil, de que ele é um pecado se você fizer o que o comandante que está lá em cima no poder, é o presidente ou o governador, ele vende essa ideia de que não pode falar mal de Deus. Quando que, na verdade, o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Soriano disse, ele era realmente um socialista comunista, aonde ele pregava a ideia da igualdade para todo mundo, para todos os seus discípulos passar mais adiante essa visão social para que o mundo tivesse uma vida de paz e melhor. Aliás, o comunismo é execrado, talvez por isso, porque ele só vende a ideia da paz, da melhor vida para os miseráveis, os pobres e os humilhados e ofendidos, e principalmente a harmonia entre os povos. Sempre foi paz. Eu fui nos piqueniques de comunista aqui no Rio de Janeiro e continuava a mesma alegria que tinha lá quando criança. Era um comunique de festa, era piquenique de pessoas boas na vida. O papai foi vítima exatamente de uma ferramenta. O papai não foi morto, não gosto de comunista. Não, o papai foi assassinado por uma ferramenta do fascismo que foi trazido por Plínio Salgado na época, porque ele atrapalhava a organização deles. O papai era um líder, para ter uma ideia, ele era jornalista, líder de estudantes, era um líder estudantil, o movimento estudantil andava com o papai, líder operário e jornalista. Quando preso, chegou a exercer até a função de barbeiro dentro do quartel, talvez fazendo até cabeça dos PMs e tal, da época. Mas o papai era a única arma que o papai tinha, um jornal, que ele ganha sempre, e livros dentro de casa. Um pente, porque todo nordestino gosta de estar bem, e ele sempre tinha um pente no bolso. Agora, o resto era discurso. A oratória do papai, ela é histórica, principalmente em Fortaleza. Porque, para fechar, porque estou falando muito, mas eu quero dizer o seguinte, o papai fazia um discurso, e eu tive esse prazer de ouvir de um fã do papai, quando eu fui no Ceará, em 1980, eu fui procurar os jornais que estavam empastelados e tal. E, em cima disso, o cara olhando para mim, eu cheguei dentro do mercado municipal, por gentileza, eu preciso fazer um levantamento de quem foi Jaime Calado. O senhor ouviu falar? Ele olhou para mim, eu tinha bigode e cabelo na época. Ele falou, você está me lembrando ele. Você é alguma coisa do Jaime Calado. Eu falei, pô, bati no primeiro. Aí ele, eu sou filho do Jaime Calado. Ele me abraçou com um carinho, chamou amigos que estavam em frente dos boxes. Pô, vem cá para você ver quem está aqui, o filho do Jaime Calado. Eu segui o seu pai, o meu pai ensinou a gostar dos comícios dele. Então ele era um cara que cativava a massa e todos, até padre que tinha horror a comunismo, respeitava o meu pai, um bom dia, boa tarde, e quando ele passava dizia até que ele era uma pessoa dura, mas é um homem inteligente. Então você nota que o reacionário, ele tem a parte de dureza e tem o pessoal fascista. O reacionário é uma coisa quando ele mistura com o fascismo, que é cruel, perverso e mata mesmo. Então eu estou voltando ao assunto seguinte, o papai foi assassinado por Tenente Bezerra do Exército porque ele atrapalhava o crescimento do fascismo, do nazifascismo e da direita. Ele foi assassinado por uma ferramenta utilizada por Plínio Salgado, chamado esse Tenente Bezerra. Ele foi lá para matar o meu pai quando soube que o meu pai estava lá. Ele já era conhecido na história. Levou 6 meses, mais ou menos, se passaram 6 meses para terminar o inquérito. Teve romaria no túmulo do Jaime Calado. Romaria mesmo, de muitas pessoas irem porque gostavam do que ele falava sobre a pobreza, sobre a massa que tinha que se organizar, sobre a miséria que assolava o estado do Ceará. E isso tudo incomodava muito os poderes. E foi isso que aconteceu. Ele foi pau-mandado do Plínio Salgado. É isso que eu tenho a dizer. Maravilha. Então nós vamos passar aqui ao sobrinho
o nosso querido Mará. Editor. Editor, foi este livro que teve lançamento recente, também tem a participação quase que foi quem organizou, né, o nosso querido Estenca do Amaral Calado. É o nosso jornalista. O nosso jornalista, mas tem também participação sua, inclusive algumas páginas, não é isso? Sim. Então, qual foi a sensação que você teve depois de vivido isso também, né? Contamina a família toda, histórias, né, de violências. Eu costumo dizer, Mará, que para uma nação que vai à guerra, morre 1 milhão de pessoas, isso é uma tragédia. Mas para uma família, aquele único soldado que essa nação perder, é igualmente uma tragédia, porque a dor é a mesma. Não é? Então, como, dura, né? Como foi para você essa dureza de escrever sobre uma história tão, ao mesmo tempo, de orgulho, né? Mas ao mesmo tempo tão dolorida, né? É verdade. O preço que ele pagou. Pode bom, o livro Calado, na verdade, é um projeto que começou em 2007, quando meu pai, Estenca do Amaral Calado, que é o autor do livro, foi resgatar essa história, foi ao Ceará para fazer essa pesquisa, porque o tempo, né, ele é muito cruel às vezes com a memória, com os fatos, então muitas das coisas que a gente sabia, das histórias, eram tradição oral da família, que a vovó Margarida contava, que a Nadédia, o papai, que era um pouco mais velho, contavam. E eu cresci ouvindo essa história, que meu avô tinha sido um revolucionário, que tinha sido morto, que tinha sido assassinado pelos integralistas, até numa idade muito nova já entendia esse contexto, né, do comunismo, do fascismo de uma forma muito superficial, né, mas o papai, como jornalista, né, minha mãe também, Maria Elza Bijo, é uma jornalista que acompanhou meu pai esse tempo inteiro, tiveram em toda a grande imprensa, e ele sempre relatava isso pra gente como um exemplo. Então, pra gente, o meu avô sempre foi um herói. Agora, a dimensão desse herói, a gente realmente não sabia, porque você, né, acha que tem uma questão da família, né, que aquilo tem uma força muito grande para a família, depois a gente descobriu que tinha uma força muito grande local lá em Fortaleza. Muito grande. Mas quando a gente pegou esse material, até hoje, né? Tem uma rua com o nome do Jaime Calado. Isso, tem uma rua lá no bairro de Fátima com o nome dele, e segundo relatos, parece que antes tinha uma avenida grande também importante. Que era do aeroporto, quando eu cheguei, estavam tirando, e eu peguei o catálogo telefone com o nome do papai na avenida. Na avenida, que era uma avenida grande. Então, quando eu mergulhei nesse material, o que aconteceu? Depois que o papai fez essa pesquisa, a gente mandou inicialmente esse material para a Comissão da Anistia, para a Comissão da Verdade, e ele pegou recortes dos jornais da época, toda a cobertura naquela fase inicial ali, desde a morte, o enterro, os inquéritos, as manifestações, né, de deputados e de outras organizações de repúdio, né, essa violência. Lembrando que isso foi em 1949, então era o governo Dutra. Governo militar. Então o Partido Comunista estava na legalidade, não estava na clandestinidade nesse período, né, depois do Vargas ali, ele foi para coisa. Então o partido não estava clandestino, porém existia uma perseguição muito grande. E o Dutra, como militar, se alinhava muito com Plínio Salgado, os integralistas, e o governador do Espírito Santo, do Ceará, que é o Faustino, na época, um udenista, mas que também, a gente vê hoje como é que a direita, no caso udenista, né, que não era fascista, mas como a direita tem uma tendência a se alinhar fácil com o fascismo, quando o fascismo traz esse populismo, né? O fascismo traz uma luz para a direita, né, que são esses líderes, como agora a gente tem, infelizmente, no poder, que faz um diálogo popular que a direita tradicional não tem, por ser elitista.
Então, esse momento era um momento disso, em que o fascismo exercia um poder muito grande e a direita se alinhou com esse fascismo. Então, quando eu mergulhei nesse material, meu pai depois veio a falecer em 2012, logo depois desse aqui, vou até mostrar aqui, se me dá licença, por favor, só para introduzir o outro livro que meu pai escreveu, que é Onde a Corrupção Veste Toga. É um livro, Um Novo Espírito Santo, Onde a Corrupção Veste Toga, que foi um livro onde ele abordou a corrupção no judiciário, uma operação da Polícia Federal no Tribunal de Justiça e a promiscuidade do judiciário capixaba com o governo Paulo Artung na época. Então foi um trabalho muito importante que rendeu muitas ameaças, rendeu processos inúmeros em função mexer com esse vespeiro que é a justiça brasileira, né? Onde a corrupção existe muito forte, mas infelizmente é um dos lugares onde você tem a menor transparência e menor acesso para denunciar essa corrupção, né? Então, como ele se envolveu muito nesse projeto, a gente acabou não publicando o material do Calados nessa época. E meu pai faleceu, aquilo ficou, fiquei com aquele guardião daqueles arquivos, daqueles CDs, entrevistas, fotos, recortes de jornal da época. E em 2017 eu comecei a tentar retomar isso, porque esse ano fez 70 anos da morte do Jaime Calado. Então a gente queria aproveitar esse momento. E aí eu comecei a editar esse material, pesquisar, ler. E aí foi um mergulho muito forte na história. Muitas vezes eu me peguei até chorando, emocionado, porque é um relato triste. São 6 filhos que foram, né, deixados ali. No livro diz, né, nos jornais da época, que tinham 5.000 pessoas no enterro do Jaime Calado. Então, realmente teve um impacto muito grande na época. Foi uma comoção, tanto pela importância que ele teve, quanto pela brutalidade. A covardia. Inclusive, nem botei no livro isso, porque tem certas coisas, na hora da edição, você olha e fala, não vou dar valor para isso. Mas o recorte do jornal o Globo, do dia que ele morreu, no dia seguinte, a morte dele, diz que houve troca de tiros entre os comunistas e os... Ou seja, o Globo já tinha essa tradição. Nossos autos de resistência. Os autos de resistência. Então, não teve troca de tiros, os comunistas, os militantes que estavam ali, estavam desarmados, estavam fazendo o palanque, iam fazer um movimento realmente muito forte em contraposição ao Plínio Salgado, mas de forma nenhuma com a ideia de armada e de nada disso que não tinha. O que você falou, a arma do Jaime Calado era o jornal, eram os livros, era a intelectualidade, a capacidade de oratória que ele tinha. Então foi uma armadilha, ele foi morto dentro de um prédio público, o que torna isso mais agravante. Não deixaram tirar o corpo dele por horas. Então, e todo tipo de que a gente vê hoje chama de fake news, né? Que se construiu na época para tirar essa imagem e dizer que foi um incidente, que não foi bem assim. Mas a verdade é que foi uma armadilha. Ele foi visado por ser o líder daquele momento específico e liderança em outros momentos. E aí esses recortes mostram, né, que o decorrer do inquérito fica mais do que nítido. O tenente Bezerra, que foi o assassino, o que atirou, e Lamberto Salles, que foi o cúmplice que espancou ele com cacetete. E outras pessoas, várias pessoas presenciaram essa cena. Então tinha muitas testemunhas oculares. Depois esse inquérito... Ninguém foi preso, o inquérito não deu em nada. Meu pai não conseguiu achar as informações finais sobre o decorrer do inquérito. Muitos jornais foram tirados, não tem no arquivo público. Não. Pelo menos foi o que ele me passou na época. E uma das ideias dele, que é a Comissão da Verdade, com esse nome, né, justamente ajudasse a gente a esclarecer como foi o desfecho disso, o que até hoje a gente não teve também essa... É só um processo, né? A Silvia Spinelli, minha mulher, Calado, ela entrou com um processo e a comissão ajudou muito na época que tinha governo sério, no aspecto de andamento normal. Hoje a Damares simplesmente proibiu que entrasse para acompanhar alguma coisa dentro do ministério dela. Minha mulher teve que ligar para ela não, o rapaz que foi lá, que é uma pessoa do movimento popular, esteve lá no Congresso, chamar o Molon para ele ajudar a que ele conseguisse contato lá dentro
onde ela pousa lá, sei lá o que é que ela faz, e impedindo todo mundo, olha, não posso fazer nada porque é ordem, ninguém pode subir. E aí nós ficamos sem saber onde está o processo, que sumiram com o processo. Uma coisa tão recente, e sumiram por enquanto, nós estamos procurando. Eu espero que isso aqui até ecoe no ouvido de quem é responsável, para ver o processo de Jaime Calado, que estava andando normalmente, parou. E mais, desculpa, Vladimir, um amigo nosso, que o pai era do Exército, então, eu tenho um amigo chamado Hércules Tavares, o pai dele era cabo do Exército, foi caçado pelo Exército, que era comunista, lógico, e existe uma coisa que eles chamam de morte civil. O cara é caçado no Exército, a mulher dele recebe, mas ele não existe mais como pessoa, né? Ele passa a não ter valor nenhum. E esse processo estava na mesa do ministro para assinar, o Cardoso, na época da Dilma, e simplesmente não aparece mais o processo. Estava mais avançado que o nosso. Então é uma denúncia que eu estou... É o Baldo o nome dele. É uma coisa assim vergonhosa que está acontecendo. Estão sumindo com tudo que é referência histórica. Não é esse caso, não é talvez importante para eles, mas existe coisas históricas. E estão sumindo com tudo nesse país. Está aí uma denúncia de como anda, quantas anda hoje, né, a parte de direitos humanos, aos cuidados da Damares. Isso. Bom, nós temos 5 minutos em que eu queria que você desenvolvesse o seguinte tema. Por que o nosso querido Jaime Calado vive? Vou começar por você, nosso compositor também musical aqui. Bom, eu vi que Jaime Calado vive mais do que nunca no lançamento que a gente fez. A gente fez um lançamento muito bonito na Casa de Luzia, que é um espaço cultural que está abrindo aqui embaixo dos Arcos da Lapa, ali. E a gente fez uma mesa redonda, onde tiveram presentes pessoas de importantes entidades, movimentos. Andréia Prestes, Macena, que além de neta do Prestes, da Maria Prestes, ela é neta de João Macena, que foi um desaparecido político também. A Cláudia morto, a Cláudia Vitalino, da Unegro, a Andréia Matos, também do Fórum Parem de Nos Matar, também do Movimento Negro. O Lindbergh Faria, que esteve lá também, senador, que também falou sobre essa questão da volta do autoritarismo na América Latina e da violência que está acontecendo desmedida na Bolívia, no Chile, e relacionando com os nossos casos aqui. E a Luísa Miriam, que é do grupo Tortura Nunca Mais. Então, com essa mesa redonda, o encontro que a gente teve foi casa muito cheia, assim, eu vi como as pessoas que a gente conhecia por Facebook ou por Zap. Foram lá, prestigiaram com mais de 100 pessoas presentes numa casa pequena. Ficou muito cheio. Eu vi como as pessoas se emocionam com a história do Jaime, né? E uma coisa que eu puxei também, complementando aí a pesquisa que o meu pai, o Stenka, fez da história dele, principalmente da morte dele, né? Mas eu encontrei muitos arquivos do jornal do Partido Comunista, que é a Voz Operária. A Voz Operária tinha mais de 20 artigos, matérias, entrevistas, inclusive artigos do Luiz Carlos Prestes que citavam Jaime Calado. E uma das coisas interessantes ali, tinha muitas matérias mesmo, inclusive a história do Clementino, pai dele, que também foi um herói da Revolução de 35, da intentona comunista de 35, que foi preso e também morreu em função das torturas e dos flagelos da prisão. Então isso clareou muito o passado dele de revolucionário e a importância dele dentro do movimento revolucionário, porque tinha muitas matérias, Jaime Calado, herói do povo, e que eu reproduzo algumas delas no livro também. E uma coisa interessante é que o calendário do partido, isso já era o final dos anos 50, a morte dele foi em 49, ele era a última data do calendário oficial do partido. Vinha o discurso do Prestes no Pacaembu, em São Paulo, que foi um discurso muito famoso, muito cheio, milhares de pessoas. A chegada da Força Expedicionária Brasileira à Itália para lutar contra o fascismo, e a morte de Jaime Calado era o último desses últimos 3 itens, né? Tem vários outros ali importantes e tudo. Então ele realmente teve uma importância muito grande dentro desse movimento, dentro do partidão. E o que fica para nós
é que, e por isso tão importante lançar esse livro nesse momento, né? É que o gatilho que matou Jaime Calado é o mesmo que matou a Marielle, é o mesmo que matou o Marighella, é o mesmo que matou Fiel Filho, tanta gente e que mata diariamente pretos e pretas e pessoas periféricos, o músico que foi é um sistema, não é uma pessoa. Para mim não interessa muito o Tenente Bezerra, interessa o mecanismo que faz com que essa pessoa vá lá puxar um gatilho para um sistema que é violento. Dominador até hoje. Então, ouvimos aqui o nosso neto, agora vamos ver o filho que ficou órfão aos 5 anos de idade de um pai assassinado. Foi uma luta... Jaime Calado vive, né? Vive, e até foi ele, talvez, o espírito que fez com que minha mãe tivesse tanta força para criar 6 filhos, sendo pobre. Porque o comunista tem isso também. Quais são os comunistas ricos? Quer dizer, falavam que comunista não tinha família. Porque era um grande arquiteto, né? Mas fora isso, você vê, não tem família, tem muito. Aliás, comunista produz muito, né? Fala menos do que esses outros aí que cantam, produz bastante. Agora, a minha mãe foi uma heroína, a minha avó muito sustentou a gente na luta até para estudar. Eu fui o Stenka, os que conseguiram estudar mais do que o normal, porque tinha que, tipo assim, todo pobre tem que trabalhar de dia e estudar de noite. É outra coisa que não muda, viu, Vladimir? Você pode ver. Eu falo às vezes, conversando fiado com meu filho, eu digo, Mará, você ele tem o mesmo nome que o meu. Você nasceu classe média. A pobreza é uma coisa assim absurda existir num país desse. Esse homem chega aí agora, esse Bolsonaro, para fazer o que está fazendo, tirando do pobre para fazer uma sustentação do neoliberalismo. Imposto para desempregado. Imposto para tirar dinheiro de pobre. Como pode? Milhões de pobres ter que dar mais dinheiro para sustentar os banqueiros, para sustentar as grandes indústrias, a oligarquia, com esse contrato de terceirização. Então, Jaime Calado vive, porque se ele tivesse vivo hoje, ele estaria aqui, com a idade que fosse, fazendo a luta por uma vida melhor para os humilhados, os ofendidos e os pobres. Ainda sobre a questão da família, que vocês aqui são testemunho, me lembro um debate que teve no parlamento argentino, em que um burguês tentou, assim, desmoralizar um líder comunista. Olha, vocês comunistas não têm nem família. Ele disse assim, realmente nós vivemos com muita dificuldade e só podemos ter uma família. Enquanto que os Antônio Carlos Magalhães, né, tem várias. Fechou assim. Gente, olha, enquanto existir Jaimes Calados e pessoas que honram o seu nome, o sangue, né, a fibra que ele também passou a vocês, nós ganharemos, ou seja, nós venceremos. O fascismo não passará. Não passará. Jaime Calado presente. Jaime Calado. Muito obrigado, Soriano. Soriano, obrigado. TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, Núcleo Educação e Cultura. Obrigado a você que nos assistiu, ao Max Figueiredo que nos filmou e editou, e a TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Também transmitimos online tvcomunitaria.rio.